Josué 6. Você conseguiu encontrar Josué 6? Todos encontraram? Amém? Hoje nós vamos começar um novo tema, uma nova parte desse texto de Josué. Então eu não sei quantos cultos, quantos estudos nós vamos permanecer aqui nesse texto aqui. Enquanto que nós tivermos alguma coisa para tirar disso aqui, nós vamos tirar para aplicar, porque nós precisamos realmente entender o que Deus deixou para nós, para nos guiar, para nos orientar, para nos dar uma direção. O texto aqui, o tema é a destruição de Jericó. E o texto diz o seguinte, 27 versos, nós vamos ler hoje. E nas próximas vezes que nós vamos estudando esse texto, nós não vamos ler todo o capítulo de novo, porque nós já fizemos uma vez a leitura e depois nós só retomamos aqueles versos que nós vamos estudando. Então hoje nós vamos ler todo o texto para você entender aqui aonde Israel estava, a estratégia que Deus deu, a estratégia que Deus colocou na mente e no coração do exército de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Por isso que você pode olhar aqui para o tema: a fortaleza vai cair. A fortaleza vai cair. Verso 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram
ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. 7 vezes. Então, durante 6 dias, cada dia uma vez, e no 7º dia, 7 vezes. Rodearam a fortaleza de Jericó 13 vezes para o azar do inimigo. 13 vezes para o azar do inimigo. E sucedeu na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto a homens como a mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Tudo destruído, como Deus tinha mandado. Então disse o Senhor aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurasse. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e cobria sua fama por toda a terra. E assim era o Senhor com Josué. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse capítulo 6, nós não podemos extraí-lo e simplesmente cair nesse texto e começar a partir desse texto uma aplicação bíblica para a gente. Veja você que a partir do capítulo 1 até no capítulo 5, nós construímos durante muitos cultos um fundamento. Até nós chegarmos no capítulo 6, até nós chegarmos aqui na destruição de Jericó, há muito caminho, há muitas pedras que rolaram, muitas coisas que precisaram ser feitas. Então nós não podemos crer, acreditar e entender que uma libertação acontece num culto de libertação, alguém coloca a mão sobre você, faz uma oração forte e está liberto. Então quantas pessoas se enganam com isso e vão em inúmeros cultos de libertação, congresso de libertação, isso de libertação, e a vida continuou daquele mesmo jeito, porque não é culto que liberta, não é uma oração que liberta, não é uma repetição que liberta, é um processo até chegar no ponto que as muralhas vão cair. Então você precisa entender que até no capítulo 5 é um fundamento, é uma caminhada até o capítulo 6. E naturalmente a igreja evangélica gosta muito aqui do capítulo 6.
Esse capítulo 6 é interessante, mas os demais não são tanto. Salvo o capítulo 1, verso 6 até o 8, ser forte, corajoso, mas o restante não é tão interessante. O que o mais interessante é o 6, porque aqui a muralha caiu. Mas nós precisamos examinar que hoje houve uma caminhada, houve um trabalho muito grande de Josué como líder obediente ao Senhor, até que chegue ao ponto da muralha cair. Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Vamos repetir isso, todos juntos crendo. Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Jericó está dentro da pessoa. Então nós vemos aqui no fundamento, primeiro a saída do Egito, que fala sobre um novo nascimento. Tudo que você tem em Deus, tudo que você tem no Pai, tudo que você tem no Criador começa no Filho. Sem o Filho não existe nada disso aqui para você. A primeira coisa que precisa acontecer é um novo nascimento, a regeneração do Espírito. Começa em tudo isso, novo nascimento, saída do Egito. Depois o próximo passo é a saída de Sitim. Sitim aqui é o lugar da mistura. Ainda as coisas não estão bem claras. A pessoa já pratica justiças, mas ao mesmo tempo ela pratica injustiças. A vida é uma mistura de acertos e erros. Então tem que sair de Sitim. Então Sitim é aclareamento da mente, é a santificação das escolhas, santificação dos desejos, é a purificação da consciência. Quando eu começo de praticar o que é errado e a minha consciência me acusa mesmo no Espírito Santo, tem que sair de Sitim. O próximo passo aqui é a travessia do Jordão. Daqui a pouco eu vou repetir tudo de novo aqui. Mas é a travessia do Jordão. Era necessário atravessar o Jordão. Era necessário que as águas se fechassem, eles passassem a pé enxuto. Então, aonde pararam os pés dos sacerdotes, posicionamento. E a travessia do Jordão fala de cura e libertação. Tem que ter esse momento. Depois nós vamos ver a retirada do opróbrio do Egito. Ainda resta aquela vergonha do Egito que a pessoa carrega, aquela maldição hereditária, aquela herança maldita, às vezes de um pai, de uma mãe, dos avós, culpa de sangue, culpa de roubo, culpa de mentira, e aquilo vem de geração em geração, bastardia, orfandade, abusos. Isso precisa ser tirado. É a vergonha do Egito, é o opróbrio da antiga vida, precisa ser tirada. E por isso que nós falamos de Gilgal. Gilgal significa o monte dos prepúcios, aonde a carne ficou para trás e aonde o Espírito tomou lugar. Depois nós vamos ver a Páscoa. Nós falamos sobre a Páscoa no culto passado, aonde Deus subjuga o inimigo da alma, aonde Faraó é pisado. A Páscoa fala de comer do fruto da terra. Nós falamos de comer do fruto da terra, que é desfrutar dos resultados das decisões corretas. Então você que já está caminhando nessa caminhada, tenha um pouco mais de paciência. Daqui a alguns dias vão começar a vir os frutos. É necessário plantar, é necessário esperar a árvore crescer, é necessário dar o tempo para a frutificação, e você precisa continuar ali firme. Então os frutos não vêm de um dia para o outro, mas é necessário começar a comer do fruto da terra. Depois o texto vai falar do cessamento do maná. Então recolheram-se as mamadeiras, porque já não havia mais bebês. Nós falamos sobre a maturidade chega de infantilidade. Nós precisamos passar e chegar nesse ponto. Então no final do capítulo 5, depois de todos esses detalhes importantes, a chegada do príncipe do exército do Senhor. Meu irmão, você precisa entender isso com profundidade. Depois que o povo resolveu todas essas questões, chegou o príncipe do exército do Senhor. Jesus chegou naquele povo. Depois que você resolver todas essas questões na sua vida, Jesus vai chegar na sua casa. Jesus vai chegar no seu casamento. Jesus vai chegar aqui na igreja.
quando nós vamos resolver todas essas questões. Então, depois de que o povo resolveu toda essa situação, todo esse trabalho, todo esse esforço, todo esse empenho, toda essa obediência, Jesus chegou na história. Meus irmãos, Jericó é destruída somente após um rendimento total, verdadeiro, submissão honesta e pura. Enquanto a pessoa levanta as suas bandeiras, os seus méritos, as suas sandálias, Jesus não chega na sua vida. Enquanto que você levantar o teu direito, a tua explicação, a tua vontade, não, mas eu penso assim, Jesus não chega na sua vida. Jesus, imagina alguém que nos respeita mais do que nós mesmos, é Deus. Deus nos respeita muito. E se nós fechamos a porta, Deus fala assim, tá bom. Deus nos respeita muito. E Jesus só entra quando nós realmente estamos rendidos, completamente rendidos e obedientes. E esse dia chegou aqui para Israel. E eu desejo que esse dia também chegue na sua vida. Eu quero que esse dia chegue aqui na nossa igreja também. Nós temos muitas coisas que nós precisamos resolver, que são os opróbrios do passado. E nós vamos resolver isso. Para Jesus chegar aqui e Jericó é destruída após a chegada de Jesus. Então não é num culto de libertação. Não é você fazer uma oração junto e estar resolvido a sua vida. Nascimento, novo nascimento, sim. Você pode fazer uma oração junto com o pregador. E o Espírito Santo entra na sua vida, regenera o seu espírito. Mas a conversão da alma, que é a conquista do seu interior, é um processo que você precisa caminhar em obediência, até chegar o grande dia em que Jesus entra na sua vida. Então, às vezes a pessoa pode estar pensando assim no seu coração, mas e Deus não está com a gente? Então nós precisamos entender uma coisa muito significativa: a diferença entre Deus presente e Deus presidente. Deus está em todos os lugares. Nós cremos num Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Até no boteco, até lá na casa de prostituição, nesse momento Deus está presente lá. Talvez é quase um paradoxo, mas Deus está lá. Mas existe uma diferença entre Deus presente e Deus presidente. O que é Deus presidir? É quando aquele lugar é conquistado para Deus, é colocado a bandeira do Espírito Santo lá, aonde a pessoa, a família, o casamento, a liderança da igreja estão completamente rendidos diante do Espírito Santo. Deus começa de presidir. Então aqui nós concluímos essa primeira parte. Jesus veio presidir o povo. O príncipe do exército de Deus chegou. E Jericó é desfeita após a chegada definitiva de Jesus. Então, enquanto que Jesus não se instala definitivamente dentro da sua vida, a Jericó da alma não vai ser quebrada, ela não vai ser destruída. Enquanto que você não fizer esse esforço para você caminhar todas essas etapas até Jesus chegar, e você não se esforçar, Jesus não vai chegar. Você vai ter talvez algumas visitações. Jesus vai visitar você no estudo bíblico, Jesus vai visitar você no seu devocional, mas existe também uma diferença entre visitação e habitação. A habitação arrebenta com Jericó. A visitação é apenas uma teofania, é apenas uma experiência. Experiências com Jesus não mudam o nosso passado, não acrescentam no nosso futuro. O que muda a situação espiritual da nossa existência é a habitação de Jesus. Jesus também é Deus, Ele também é onipotente, onisciente, onipresente, Ele também está em todos os lugares, mas Ele habita
aonde o terreno foi preparado e aonde a pessoa se rendeu completamente para a presença dele. Então a fortaleza está agora recuada. Você pode olhar comigo no verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Então às vezes a pessoa também fica rigorosamente fechada. Não vamos esquecer que essa Jericó aqui não está fora, mas está dentro da pessoa. Essa Jericó aqui, essa fortaleza, gente, isso aqui era uma fortaleza onde tinha exército, tinha general, também tinha uma cidade, mas aqui é uma fortaleza. Jericó não era só isso aqui. Jericó era um território vasto, mas nós estamos falando especificamente da fortaleza, do exército que guardava esse território. Então aonde tem uma fortaleza, o que é uma fortaleza? Às vezes a pessoa se fechou para um abuso, para uma maledicência, para um xingamento, para uma humilhação. Ao mesmo tempo que ela se fechou para tentar uma proteção, ela também se fecha e ela guarda atrás dessas muralhas um exército de demônios, malignidades, carne doente, espírito doente. Ela guarda atrás dessas muralhas um exército que ataca, que fere, que machuca. Então esse texto começa dizendo aqui: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Você pode entender que o povo de Deus aqui, que significa a presença de Deus, já estava ao redor de Jericó. Então essa Jericó aqui, vamos entender que essa Jericó que seja alguém que está nos cultos, está no estudo bíblico, vem para o aconselhamento, e aos poucos a palavra de Deus, a presença de Deus vai cercando Jericó. E você permite, você deixa, você abre a sua alma para aos poucos a gente vai cercando Jericó. E você vai fazendo as suas tarefas em casa, de ouvir as músicas, de ouvir as pregações, e Deus vai cercando e tomando a alma e vai cercando Jericó. E você vai sentir talvez que você está fechado, porque Jericó está cercada. E quando o povo de Deus, quando a presença de Deus começa a tomar o território, Jericó precisa cair. Então o que às vezes as pessoas elas abortam todo aquele processo, não deixando o povo de Deus entrar, não deixa a palavra entrar, não deixa a presença, vai se fechando. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Você imagina uma pessoa fechada, imagina aquela alma fechada. Mas isso tem um significado. Depois de todo esse processo do capítulo 1 até no capítulo 5, que nós já falamos aqui, um reabilitamento, o mapeamento da Raabe da alma, que é o prostíbulo da alma, o batismo do arrependimento, a lei dos altares. Nós falamos da lei dos dois altares, o altar interno e o altar externo, o altar interno no coração e o altar público, o altar do caráter e o altar da moral. A santificação cirúrgica, extirpando a carnalidade sustentada pelos traumas e vergonhas da vida passada. Agora a situação se inverte. Não é mais Jericó que cerca o povo de Deus, mas agora é o povo de Deus que cerca a Jericó. O território vai diminuindo, e há um cerco ao entorno da ferida. Antes a ferida cercava a alma, agora a alma cerca a ferida. Aqui a situação se inverte. Aquilo que cercava agora está sendo cercado. Aquilo que antes ameaçava agora está debaixo de ameaça. Aquilo que subjugava está sendo agora subjugado. Deus está levando cativo o cativeiro, liberando o seu exército para o exercício do nosso dom. Meus irmãos, todos nós um dia vamos chegar diante de Deus
E Deus vai falar para mim e para você: mostre-me as tuas mãos. E Deus derramou dons. O texto diz lá em Efésios 4: derramando dons aos homens. E Deus vai perguntar para mim e para você: Douglas, mostre-me as tuas mãos. Felipe, mostre-me as tuas mãos. Fernando, mostre-me as tuas mãos. Josi, mostre-me as tuas mãos. Você consegue entender quantos dons na igreja estão dentro de Jericó por causa que as pessoas não se abrem? Quanto dentro das igrejas há dons sepultados, dons de tocar instrumentos, dons de ensino, dons de oração, dons de participação, mas enquanto que a pessoa está dentro de Jericó e Jericó está vencendo, o dom não acontece, o dom está morto, o dom está sepultado. Mas agora, quando a Jericó cai, o dom é liberto e Deus libera o exercício do dom na nossa vida. Eu acredito que você deve estar entendendo isso. No verso 2, então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então esse rei de Jericó, ele também não está fora, mas está dentro. Então essa Jericó tem um governo, ela tem um rei. E às vezes esse rei é o nosso cérebro, são os nossos pensamentos. O que são esses valentes? É um exército. Esse exército também não está fora, mas está dentro. E profeticamente Deus fala para Josué: eu entreguei nas tuas mãos toda Jericó. E Deus afirma a Josué que a vitória a partir daquele momento só dependeria dele obedecer. Quanta coisa nas Sagradas Escrituras, praticamente tudo está fundamentado em cima da obediência. O ministério de Jesus só pôde acontecer por causa de profunda obediência. O texto lá em Isaías 53 diz: como ovelha levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Obediência. O ministério, aquele ministério que nós temos em Cristo, ele só acontece mediante profunda obediência. Tem que obedecer. Deus afirma a Josué aqui que a vitória a partir daquele momento só dependeria dele obedecer. Tem que obedecer. Toda a estrutura da fortaleza estava entregue por Deus. A cidade, o rei, os valentes, as riquezas, as armas de Jericó estavam entregues nas mãos de Josué. Estava entregue profeticamente. Deus havia entregue no mundo espiritual. Jericó estava nas mãos de Josué. Então isso aqui é uma palavra para mim e para você que está aí nessa luta, na batalha de uma libertação, num processo, numa caminhada. Você que talvez já ouviu até demônio falar para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que nunca alguém da sua família deu certo. E Deus está dizendo: eu entreguei nas tuas mãos, Jericó. Continua obedecendo. Você tem que continuar obedecendo. Precisa haver obediência. E sempre vai depender de nós, gente. Sempre vai depender de nós. Por isso que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Vamos falar junto, isso aqui nós sabemos bem. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Que resposta? As nossas atitudes em direção, em relação ao que nós ouvimos. Então a nossa resposta para Deus, como nós respondemos interiormente. Deus libera uma palavra para você no culto, você imediatamente vai responder. Quem se fecha diz não, é uma resposta. Mas quem diz assim: olha, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero, Deus, eu quero, é um sim, é uma resposta. Então tem respostas que a chave de Deus entra lá no seu coração e você vira uma chave dentro de você. São respostas espirituais. E há respostas de atitudes. Você sai aqui do culto com uma ordenança, Deus manda você fazer algo.
Manda abandonar uma amizade. Manda consertar algo no seu casamento. Deus ordena você. E a partir daquilo que Deus te pede, você vai responder. Então Deus vai responder você a partir da resposta que você dá para Ele. Por isso que nós concluímos aqui que sempre vai depender de nós. Sempre vai depender de nós. É você que precisa decidir se você quer uma mudança. Se quer uma mudança, as coisas precisam tomar um outro rumo. Depende de você. Você precisa se posicionar corretamente. O problema do povo de Deus nunca foi o inimigo. Por isso que quando nós trabalhamos com cura e libertação, libertação não é sai e quebra. Todo culto expulsar o demônio. Libertação bíblica não é sai. Por isso que o problema do povo de Deus nunca foi o inimigo. O nosso maior problema não é o diabo. O nosso maior problema não são os demônios, os espíritos malignos. O poder do inimigo só é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, se o inimigo está vencendo na sua vida, é um efeito colateral de sujeira na sua vida. Você coloca sujeira na sua vida, impureza de pensamento, legalidade espiritual. Satanás vai começar a agir. Espírito maligno, espírito familiar, demônios, principados, hostes espirituais vão começar a agir na sua vida. Vão começar a agir na sua vida na área financeira. Vão começar a trabalhar na sua vida na área da saúde. Vão começar a agir na sua vida com pessoas que vão chegar na sua casa. Mas o grande problema não é o diabo, não é o inimigo, mas é a ausência de Deus. Então como que a gente faz para tirar um espírito maligno da nossa vida? Não é mandando ele sair em nome de Jesus e fazer o sinal da cruz e ele vai sair. O inimigo não está nem aí para você com isso aí. Como que nós fazemos para retirar insetos da nossa casa? Você imagina, se lá na sua casa você tem um canto lá na sua cozinha que você vai estocando lixo, o resto de alimentos. Todos os dias você vai colocando lá o resto do arroz, o resto do feijão, mais um pãozinho seco. Vai juntar ali mosca, barata, rato. Aí tem na sua casa mosca, barata, rato, aquela infestação de inseto. Como que você vai se livrar daqueles insetos, daqueles ratos? Então a pessoa diz, eu vou pegar e vou comprar veneno, ratoeiras, vou comprar aquela armadilha do rato grudar. Não vai adiantar. Como que você vai se livrar daquela infestação? Tirando o lixo de dentro da sua casa. É efeito colateral. Assim como os insetos e os ratos são efeito colateral do lixo, demônios são efeito colateral de lixo espiritual. Pecado, impureza, coisa não resolvida, visitação de demônios. Demônios exploram feridas, demônios exploram pecados. Então o mundo espiritual aberto sobre você é exploração demoníaca. Então não adianta você só fazer a oração do sai, do quebra, determinar em nome do sangue de Jesus e ele vai embora. Ele não vai embora. Você precisa remover a sujeira. Então o problema do povo de Deus nunca foi o inimigo, mas foi a ausência de Deus. O poder do inimigo só é um reflexo do nosso relacionamento com Deus ou da falta de relacionamento com Deus. Quando o povo se apostata, o inimigo engrandece. Quando o povo se arrepende, converte, obedece, o inimigo é subjugado. Então sempre vai depender de mim e de você, do que nós queremos. A libertação e a conquista da nossa alma fundamenta-se no conceito da estratégia. Deus deu uma estratégia para Josué. Você junta homens, 7 sacerdotes com 7 trombetas.
A Arca da Aliança vai na frente, nós vamos ver com mais detalhes isso nos próximos estudos, mas Deus deu uma estratégia para Josué. E nós precisamos olhar para a estratégia que Deus tem para nós. Deus precisa nos dar uma estratégia para vencer certas coisas na nossa vida, que nós não podemos pegar a estratégia de que Deus deu para alguém outro. Deus deu uma estratégia específica aqui, que nunca mais se repetiu. A libertação e a conquista da nossa alma fundamenta-se no conceito da estratégia. Deus ordena um detalhado processo que tem a duração de 7 dias, uma semana, e essa uma semana fala aqui da criação, é um chamado à criação, é um ponto que volta para a criação, Deus ele criando uma situação. Então esses 7 dias fala de um tempo completo, que fala do tempo da criação. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. É um tempo completo de uma cura, é um tempo completo das derrubadas, dos tijolos, das pedras de Jericó dentro da pessoa. No verso 3, vós, pois, todos os homens, fala aqui de testosterona, que não é uma questão de homem, másculo, só testosterona, mas fala aqui de força. Então vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade. Não era para ir com rosinha, com orquídea, mas com espada. Homens de guerra. Então nós precisamos retirar da nossa vida aquele romantismo, da oração romântica, o culto romântico. A questão é espiritual, é uma batalha, é luta. Quem tem as mãos remissas, quem tem os braços amolecidos, nunca consegue vencer uma batalha. O texto aqui faz essa alusão, esse é o ponto. Vós, pois, homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. No processo de libertação, precisamos cultivar uma vontade espiritual guerreira, aguerrida. Você é determinado para aquilo que você quer? Talvez você tenha uma situação espiritual para resolver, uma herança espiritual do seu pai e da sua mãe. Isso não é fácil para resolver. O quanto você está determinado para resolver isso? Talvez o desligamento seja fácil. Um ato profético, uma oração profunda, realmente desliga. Mas a reeducação nós vamos falar no próximo culto, é um dos primeiros pontos aqui. Mas e a reeducação? Então às vezes é mais fácil você levantar uma batalha contra demônios do que você levantar uma batalha contra os teus maus costumes. O cara tem a pessoa tem uma dificuldade de levantar cedo porque sempre dormiu até 9 horas. O café já estava pronto e agora é uma batalha para levantar às 5 da manhã para ir trabalhar. É ou não é uma guerra? Meus irmãos, olha a batalha que nós estamos diante aqui. E no processo aqui da libertação, nós precisamos cultivar uma vontade espiritual guerreira, aguerrida. A vontade de desistir estará sempre lá, todos os dias, gritando palavras de negatividade para você, dizendo que você nunca venceu, que você nunca vai ser nada na vida, que nunca alguém da sua família deu conta de vencer isso, e que você é um perdedor. A negatividade vai estar lá gritando, e você vai ter vontade de desistir, às vezes, muitas vezes, do casamento, da sua família, de vir aqui na igreja. Eu vou desistir, vou chutar, vou largar na banguela. Você precisa vencer isso. Nós precisamos ser guerreiros. Nenhuma pessoa constrói algo certo, sério, honesto, sem lutas, sem batalhas interiores, de se posicionar interiormente, de lutar guerras consigo mesmo.
batalhas contra o pecado, batalhas contra a abstinência. A pessoa toma uma decisão, ela diz: nunca mais vou tomar um gole de álcool, nunca mais. Então vem a abstinência, boca seca. Mas a pessoa agora vai começar uma batalha contra ela mesma, ela vai dizer: nunca mais. Não sei qual é a nossa dificuldade e qual que é a sua dificuldade, mas nós temos as nossas batalhas. E o texto fala aqui para que a gente seja pessoas de guerra, de batalha, com espada na mão, na oração, na leitura bíblica. Todos os homens de guerra, diz o texto aqui. E esses homens de guerra não estão fora, mas estão dentro de nós. Dentro de nós. Ou deveriam estar dentro de nós. Sem batalha a gente não vence, gente. Tem que ter batalha, tem que ter guerra. Isso fala de uma postura máscula, ofensiva, determinada contra tudo aquilo que impede a libertação espiritual da nossa alma. É um levante mesmo de batalha. Às vezes você, esposa, você vai ter que começar uma batalha na sua casa. Mas não uma batalha injusta, inglória, desonrosa contra o seu marido, mas batalhas de posicionamento para que coisas sejam consertadas. Nós precisamos tirar da nossa vida esse romantismo. Talvez um pai e a mãe vão começar uma batalha com o seu filho, com a sua filha, para que as coisas sejam colocadas no lugar. Essa Jericó precisa cair. Desconstruir hábitos prejudiciais e pecaminosos requer uma vontade resiliente, disposta a lutar e obedecer com perseverança. É uma guerra de vida ou morte, de vencer ou perder. Eu não posso me dar o gosto de perder. Eu preciso vencer. Não há glória nenhuma de perder uma batalha e ficar depois a vida toda se vitimizando, dando a culpa em alguém. Cair no pecado não deixa forte. Perder uma batalha para a própria carne não é vitamina. Não é uma opção perder. Se você quer derrubar aquela Jericó interior, você precisa se levantar com homem, com mulher de batalha. E eu acredito que muitos aqui desejam isso. E a essência da estratégia que funciona reside na obediência. A partir do verso 4 aqui, nós vamos ler isso outras vezes, nós conhecemos isso. Deus dá uma estratégia para Josué. Então nós não podemos fazer de uma estratégia uma doutrina. Agora você vai voltar para sua casa, você vai arrumar 7 sacerdotes, uma arca da aliança, você vai começar a derodear a sua casa, tocar a trombeta. Isso aí vai dar problema, os vizinhos vão chamar a polícia. Então nós não podemos fazer de uma estratégia uma doutrina. Às vezes uma estratégia que dá certo para um casal não dá certo para outro casal. Cada caso é um caso. Então, nós que trabalhamos com conselheiros, alguns irmãos aqui estão nas mãos de conselheiros, e isso é uma coisa maravilhosa para vocês. Alguém senta com você, conversa com você, pede um relatório da sua semana, relatório financeiro, reeducação. Nós temos estratégias. Então alguém lá vai ter que plantar um gramado lá no seu... Você vai ter que fazer viver a sua vida. É profético isso. Faz viver essa parte do seu terreno. Está morto, você tem que plantar a grama. Faz isso aqui da vida. É profético, aquilo é uma estratégia. Mas nós não podemos pegar essa estratégia e fazer uma doutrina para todos. Talvez numa outra situação a gente vai ter que mandar alguém matar o gramado. Cada caso é um caso. Nesse caso, Deus deu a estratégia. Meus irmãos, o aspecto principal de uma estratégia ordenada por Deus não é a estratégia em si. A estratégia não tem um fim em si próprio.
O segredo do funcionamento de uma estratégia é a nossa confiança e a lealdade em obedecer. Nós podemos ter a melhor estratégia para alguém, mas se essa pessoa não obedece, nada pode acontecer. Você pode estar debaixo de uma estratégia que um anjo traz para você. Se você não obedecer a Deus, não vai funcionar. Deus deu uma estratégia, mas Josué e os sacerdotes e o exército precisam obedecer. Nós precisamos embrenhar isso aqui no nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos obedecer. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Se nós escolhemos fazer do nosso jeito, um pouquinho de estratégia de Deus e um pouquinho de estratégia nossa, não vai funcionar. Então nós vamos encontrar às vezes pessoas com 50 anos de igreja que são infantis, infantilizados, a forma de pensar romantizada. A infantilidade, ela aparece em não conseguir ver as coisas como elas são, porque nunca se dobraram diante da estratégia de Deus. A pessoa nunca fica adulta espiritualmente, nunca amadurece da alma e do espírito. E eu acredito que você quer amadurecer. Amém? É necessário se dobrar diante da estratégia de Deus, para não abortar o processo. Quanto mais somos leais, mais facilmente temos de acreditar na lealdade dos outros, principalmente na lealdade divina. Quando nós somos desleais, nós temos dificuldade de acreditar na estratégia de um conselheiro. Assim como nós somos desleais com Deus e com nós mesmos, nós temos a tendência de não acreditar nem na estratégia divina. A nossa deslealdade, a nossa forma injusta de olhar para os outros, ela é um efeito colateral do nosso caráter corrompido. Você vê uma vez como Josué era leal com Deus, e essa lealdade fez com que ele depositasse toda a obediência naquilo que Deus disse para ele. A palavra de Deus para ele era tudo. Ele não duvidava, não tinha uma vírgula de dúvida. É isso mesmo. E não é a estratégia por si que vai gerar os resultados, mas é Deus em resposta à nossa dedicação e à obediência a Ele. Isso traz resultados. E quando nós temos esses resultados, nós já comemos do trigo da terra. Esses resultados são o pãozinho do céu que faz a gente andar 40 dias no deserto. Quando algo de Deus funciona, isso é o trigo da terra. Para a gente terminar hoje aqui, o orgulho, a soberba, a altivez do espírito precisam ser sepultados. Tem que sepultar. A rebelião, a dissimulação, a manipulação precisam ser queimados no altar de bronze. O povo de Israel tinha oferta que eles faziam, assavam a carne e eles comiam, porque era a oferta de ação de graças. Essa não era queimada, mas quando alguém dava um cordeiro pelo seu pecado, aquilo tinha que ser queimado, ninguém comia daquilo. Por isso que a rebelião, a dissimulação, a manipulação precisam ser queimados no altar de bronze. Ninguém vai comer disso. Tem que queimar e depois jogar as cinzas fora das muralhas. O inútil precisa morrer para nascer um filho. Enquanto que nós estamos dentro dessa Jericó, nós somos inúteis para Deus. Nós somos inúteis para o ministério, nós somos inúteis para um dom, nós somos inúteis para servir. O último ponto que nós trabalhamos no culto passado, eu falei sobre ser servo. E servir, ser servo, é um espírito que Deus dá.
Ninguém serve por conta própria. Nós só podemos servir se nós somos agraciados com o espírito de servo. Deus mudou a patente de Josué de comandante para servo. Presta bem atenção. O inútil precisa morrer para nascer um filho. O escravo precisa morrer para dar à luz a um liberto. E eu acredito que você quer fazer isso. Amém. Você pode fechar os seus olhos, dobrar a sua face. Nós vamos orar na presença de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Papai do céu, pela Tua palavra nessa noite. Nós sempre te damos graças, porque o Senhor tem repartido conosco o pãozinho do céu. Nós temos nos assentado à mesa de um banquete, no qual o Senhor tem nos alimentado com o pão da verdade. E eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela clareza da elucidação da Tua palavra. Como o Senhor tem sido transparente para nos ensinar acerca dessas coisas. Senhor Deus, a Jericó que precisa cair dentro de muitos aqui. A Jericó precisa ser derrubada. Senhor Deus, dá-nos graça para a gente ir cercando. Nós queremos ir cercando essa terra, cercando a fortaleza com o povo de Deus, com a palavra do Senhor. Nós vamos cercar essa fortaleza até que ela vai ser implodida. E nós vamos tocar as trombetas do Senhor. E nas trombetas nenhuma só pedra ficará pedra sobre pedra. Porque diante do Teu poder, toda Jericó, toda a resistência da alma, toda a filosofia dos homens precisa cair por terra e se dobrar. Assim nós oramos crendo nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.